Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, estamos aqui para dar continuidade, à nossa disciplina Gestão Logística em Saúde, ok? Essa videoaula, ela objetiva fazer um resumo geral do que está sendo abordado, no nosso material base da disciplina, tá ok? Então a gente vai fazer esse resumo geral e esperamos que vocês façam o aprofundamento com a leitura extensiva do material. Vamos lá, então. O objetivo de aprendizagem da unidade 1 do nosso material base, você deverá ser capaz de conceituar o que é cadeia de suprimentos, discutir os conceitos básicos de logística em abastecimento e a operacionalização em subsistemas e aplicar as técnicas de gestão de materiais e insumos médicos, tá ok? Nessa unidade 1. Bom, quando a gente fala de logística de abastecimento, a gente tem que trazer esses conceitos iniciais para a nossa realidade, para a realidade dos serviços de saúde do município que a gente trabalha ou que a gente vive nosso dia a dia, tá ok? Então, normalmente, o que a gente pode observar da realidade dos municípios de saúde que a gente pode conviver, né? A insuficiência da competência técnica dos gestores, principalmente, que estão envolvidos, ou dos profissionais, tá? A insuficiência de saberes gerenciais. Além da insuficiência técnica, por muitas vezes os cargos de gestão estarem, por ser comissionados, estarem na mão de cargos de pessoas de confiança, muitas vezes não tenta-se a escolha pela questão da competência técnica e pelos saberes gerenciais, e sim pela questão de coleguismo, de famílias. A gente sabe que existe a questão do nepotismo na gestão pública como um todo, então isso vem prejudicar muito, a gestão logística como um todo e o serviço de saúde como um todo. Além disso, também há uma insuficiência no planejamento do sistema de abastecimento. Dentre tantas insuficiências que a gente pode observar, a questão do abastecimento dos serviços de saúde como um todo, ela é uma problemática que realmente influencia diretamente a qualidade dos serviços prestados para a população. Então, esse planejamento, ele parte dos gestores, mas também parte dos gestores que tem que ter essa competência técnica e esses saberes gerenciais, mas também ela tem que ter a ajuda dos profissionais até mesmo dos usuários envolvidos nesse planejamento desse abastecimento, tá ok? Então, quando a gente planeja um abastecimento, a gente tem que pensar que existe a compra, a guarda, a distribuição desses materiais e desses insumos, tá ok? Então, a compra, a guarda e a distribuição faz parte dessa logística de abastecimento que a gente, como gestor em saúde aqui, vamos estar aptos para estar fazendo todo esse planejamento de uma maneira eficaz e eficiente, tá? E na nossa realidade, infelizmente, a gente observa que a compra, a guarda, a distribuição, ou seja, essa logística desse abastecimento, ela muitas vezes ela é burocrática e morosa nos seus processos, tá? Quando a gente fala de gestão do serviço de saúde e da nossa realidade, a gente observa isso. E além do mais, os recursos humanos e financeiros também são escassos ou ineficientes para realmente a atividade fim que se destina do serviço de saúde. Isso reflete o que na nossa realidade? Isso reflete a falta de medicamentos, equipamentos sucateados e principalmente profissionais desmotivados e gestores mal qualificados, tá ok? E como mudar essa realidade? A gente começa aqui a pensar um pouquinho nessa realidade como o que você, como gestor, pode estar fazendo para melhorar esse serviço, essa realidade desse serviço como um todo, a ineficiência desse serviço como um todo. Então, muitas vezes a gente critica muito essa questão da ineficiência dos serviços públicos, principalmente quando a gente fala de Sistema Único de Saúde, mas às vezes a gente pensa, o SUS somos todos nós que fazemos o SUS. E você, o que você está fazendo para tentar melhorar esta realidade de alguma forma? Não é verdade? Então a gente parte aqui dessa reflexão. Uma das questões para melhorar, para mudar essa realidade, realmente a gente reflete a respeito da aquisição, tá? A gente tem que ter, as aquisições refletem as necessidades do sistema local, tem que partir do princípio dessa questão, tá certo? Será que realmente as aquisições do sistema, elas refletem as necessidades dele? O que o sistema está comprando, o que o sistema está utilizando de materiais, insumos, de abastecimento, ele reflete realmente a necessidade da população local?
tá? A partir desse questionamento você tem como mudar realmente essa realidade. E além disso também você tem que se perguntar o que a instituição realmente precisa realizar, tá? Para fazer o que ela faz. Ou seja, a gente vai falar muito de atividade fim e atividade meio. Atividade fim como o que o objetivo final, o objetivo da prestação dos serviços dessa unidade de saúde, de uma forma geral, e a atividade meio, a produção em geral que ela precisa fazer para desempenhar a sua atividade fim, desempenhar esse objetivo final que ela realiza, tá ok? Partindo desses questionamentos, você vai observar na leitura do material. Bom, para tentar mudar a realidade desse sistema de saúde, da lei de gestão logística no nosso município, a gente faz uso de alguns materiais da gestão, da administração, como forma para estar auxiliando esse processo. Então, a gestão de materiais, de uma forma geral, ela nos ajuda a fazer uma administração do fluxo de materiais e insumos necessários para a atividade fim do serviço de saúde como um todo. Então a gente necessita fazer um cadastramento dos fornecedores, ou seja, quem são essas pessoas que têm os materiais que eu realmente necessito para tá me disponibilizando, para eu estar fazendo uma negociação de preços, tá ok? Tanto a coleta e negociação desses preços, a coleta das informações e negociação desses preços, para eu depois de estar negociando o preço, fazer a aquisição, ou seja, a compra desses materiais e insumos, depois de comprado, fazer o armazenamento deles, assim como fazer o planejamento e o controle dos materiais e da produção, de uma forma geral, como é que eu vou fazer também a distribuição desse material. Então é todo um fluxo que a gente tem que utilizar passo a passo para realmente conseguir fazer a administração, a gestão desses materiais, tá? Para isso eu tenho que planejar o meu abastecimento. Então não basta eu só saber o que eu quero, saber o preço, mas eu tenho que essa logística tem que me dar os meus materiais e insumos necessários para minha atividade fim no tempo certo e na hora certa que eu necessito. Então por isso que eu tenho que planejar o momento em que faço o cadastro de fornecedores, a negociação dos preços, a aquisição, a distribuição e ele está ali para uso dos serviços de saúde como um todo, tá ok? Então eu necessito ter um amplo conhecimento dessa rede de prestadores de serviço, tanto na atenção primária, secundária e terciária, saber realmente a necessidade, o que é que realmente precisa cada serviço de saúde para eu estar disponibilizando um fluxo adequado de materiais desde a compra até o fornecimento, distribuição e que essa distribuição seja no tempo hábil para realmente conseguir alcançar os objetivos fim da minha instituição de serviço de saúde, tá ok? Bom, para isso, para eu conseguir fazer essa gestão de materiais, eu faço uso de um sistema técnico maior que a logística do abastecimento, tá? Que objetiva fazer com que os serviços, né, a atividade fim do serviço de saúde como um todo, sejam eficientes e eficazes como serviço de prestação para a população, tá? Então, esse grande sistema que é a logística do abastecimento, ele é composto por 3 grandes subsistemas também. O subsistema de seleção e uso dos equipamentos ou dos insumos, do controle e acompanhamento, subsistema de controle e acompanhamento desses insumos, a compra, a aquisição e a guarda e a distribuição. Então a gente resume, tá, essa logística do abastecimento nesses 4 grandes subsistemas, tá? No sistema de seleção e uso, eu vou responder a seguinte questão: o que eu vou comprar? Tá bom? Então eu tenho que selecionar o que realmente eu necessito. Para eu saber o que eu vou comprar, eu preciso antes de um planejamento, tá ok? Nesse planejamento, depois que eu defini o que eu vou comprar de materiais e insumos, é que realmente eu parto para o segundo item, que um vai sequenciando o outro, tá ok? Normalmente, para eu decidir o que eu vou comprar de materiais e insumos, a gente tem uma lista básica de materiais chamado LBM, dos municípios de uma forma geral, que essa lista básica de medicamentos, ela é produzida normalmente por uma equipe multidisciplinar, multiprofissional, para a gente estar sabendo a real necessidade do município que ele realmente necessita para estar suprindo o seu serviço de saúde, ou seja, planejamento. Depois que eu decido o que eu vou comprar, eu vou ver a questão do controle e acompanhamento desses materiais e insumos, que seria, na verdade, o quanto e quando comprar, tá? Então, todo esse histórico de planejamento, eu tenho que ver a quantificação dos materiais e insumos
e quando é a minha época mais favorável para eu estar fazendo essa compra, essa aquisição, sempre focando a eficiência e a eficácia na qualidade dos serviços prestados, tá? Após eu fazer essa questão da compra e do tempo certo de comprar, do quanto eu devo comprar, esse planejamento também do quanto e quando eu devo comprar, eu vou realmente fazer a compra, a aquisição desses materiais e insumos, tá? Então, como eu vou comprar isso? Normalmente a gente sabe que nesse processo, a partir daí do como comprar, dessa compra e aquisição de material, os profissionais, muitas vezes, e os clientes, de uma forma geral, não vão estar fazendo tanto parte assim desse processo. É mais uma questão de gestão mesmo. Então, como comprar? Normalmente a gente sabe que no serviço de saúde, vocês já tiveram aula sobre isso, a gente compra por meio de licitação. Existem vários tipos de licitações diferentes, processos licitatórios diferentes. Existem também alguns materiais que a gente pode comprar com dispensa de licitação em alguns casos específicos. Então, a gente não vai entrar no mérito, no aprofundamento. Realmente a gente pede que vocês aprofundem com o material didático, tá? Mas normalmente nos serviços públicos a gente faz a compra por meio de licitação. E para você fazer uma licitação, você já tem que ter planejado o que você vai comprar, quanto e quando você vai comprar, quando você vai necessitar desses materiais e insumos, para realmente você fazer uma licitação bem feita, a fim de angariar aquilo que realmente você quer comprar, tá bom? E por fim, nos subsistemas da logística, a gente tem a guarda e a distribuição dos materiais e insumos que foram comprados, né? Então, onde e como eu devo guardar esses materiais e para quem eu vou distribuir? Tudo já tentando responder ao planejamento inicial que você já fez, com base na necessidade do serviço de saúde e com base no perfil epidemiológico da população, no tudo que você tem de conhecimento a respeito do que os serviços vão estar prestando de atendimento com eficiência e eficácia para aquela população, tá ok? E aí vem uma perguntinha, se existe um subsistema mais importante do que o outro, o que vocês acham? A nosso ver, não existe. Realmente todos eles fazem parte desse grande sistema que é a logística e só lembrar que eles são sequenciais, um vai puxando o outro, não que seja um mais importante do que o outro, tá ok? Vem outro questionamento também, então a gente vai deixar esses questionamentos aqui para serem respondidos para vocês, principalmente depois da leitura aprofundada do material, mas assim, vamos discutir empiricamente para suscitar esse aprofundamento de vocês, tá? Qual a primeira ação que você deve adotar como gestor de estoques para programar e acompanhar a movimentação de materiais e insumos da sua unidade? Então imagine isso aí você como gestor de estoque que trabalha no serviço de saúde. Qual seria a sua primeira ação para adotar frente para fazer a programação, planejamento desse acompanhamento e movimentação de materiais e insumos da unidade? Então, a gente partindo do sistema maior, que é a logística, como uma tecnologia que vai lhe auxiliar para você estar fazendo esse planejamento, a gente sabe que você vai partir do princípio daqueles 4 grandes subsistemas, né? Primeiro, saber o que você vai comprar, depois, fazer quando e quanto você vai comprar, e depois fazer a compra, e após isso, você vai fazer a distribuição, tá bom? Então, dependendo do nível de governo que você vai estar trabalhando, em primário, secundário ou terciário, e quais as esferas de gestão, tá? Se é uma gestão direta ou uma gestão indireta, você vai estar trabalhando e atuando em cada subsistema para estar auxiliando realmente o que fazer. Mas, do princípio, a gente parte de um planejamento das reais necessidades de saúde da população, das reais necessidades de serviços que aquela população necessita para eu estar fazendo um planejamento de quais materiais e insumos necessários para eu estar realizando esse serviço de uma forma eficaz e eficiente, tá ok? Então, esse é o principal tópico abordado na nossa unidade 1. Já na unidade 2, a gente vai observar que a gente vai trabalhar um pouquinho mais com relação aos materiais, não só materiais e insumos de uma forma geral, mas especificamente como a gente faz a gestão dos medicamentos nos 3 níveis de atenção dos sistemas de saúde, primário, secundário e terciário, tá? Então, quando você fizer a leitura aprofundada da unidade 2, você deverá ser capaz de descrever o ciclo da assistência farmacêutica e os seus componentes, identificar os principais objetivos da gestão de medicamentos, ou seja, o acesso à qualidade e uso racional desses medicamentos, assim como discutir sobre as especificidades da logística de medicamento. Então, a gente, apesar de ter uma logística material e insumos, o medicamento,
na área da saúde, ele é um item tão importante que a gente estuda separadamente da logística de uma forma geral, devido às suas especificações da sua logística realmente dita, tá bom? Então, quando a gente vai falar da logística de medicamentos, a gente tem que falar do ciclo da assistência farmacêutica, tá? Então, essa assistência farmacêutica, muitas vezes, ela é compreendida como uma forma de um serviço, né, de prestado aos usuários de uma forma geral, para que eles tenham a compreensão de que para que serve aquele medicamento, a fim de sanar os seus problemas de saúde, mas que ele deve ser feito de uma forma adequada e mais racionalmente possível, tá ok? Então é uma opção terapêutica a medicação, normalmente na atenção básica, na atenção ambulatorial de uma forma geral, primária ou secundária, né? Na atenção ambulatorial a gente observa que o medicamento ele faz parte de 70% das prescrições de uma forma geral dos atendimentos na atenção ambulatorial. E quando a gente vai passar para a atenção hospitalar, a gente vê que esse número sobe para 100% dos atendimentos hospitalares que fazem uso de alguma medicação. Então, a gente pode observar que os medicamentos, de uma forma geral, né, com esses dados, que eles exercem grande influência realmente na atenção ao serviço de saúde. Por isso que muitas vezes ele tem essa importância, né? Principalmente, infelizmente, né, no modelo biomédico de assistência que nós, infelizmente, ainda estamos trabalhando, tá? Então, nesse ciclo da assistência, eu tenho 3 grandes importantes passos para esse ciclo, que é a seleção de medicamentos, o programa e a aquisição, a programação e a aquisição desses medicamentos e o armazenamento e a distribuição. É bem semelhante ao ciclo que a gente falou lá, os subsistemas da logística de materiais e insumos de uma forma geral, mas aqui especificamente da atenção farmacêutica a gente trabalha com esses 3 grandes subsistemas, tá bom? Então, na seleção de medicamentos propriamente ditos, como de insumos eu tinha a minha LBM, que é a lista básica de materiais e insumos, aqui nos medicamentos especificamente eu vou ter uma LME, que quer dizer uma lista de medicamentos essenciais. Então, normalmente, os municípios eles já têm essa lista de medicamentos essenciais que deve ser compatível com os serviços que aquele município presta para a população. Então, a lógica é mais ou menos a mesma com relação aos materiais e insumos, mas com a especificação própria dos medicamentos de uma forma geral, tá? Então, quem faz essa lista de medicamentos essenciais? Também uma equipe multidisciplinar, tá? Lá daquele município que a gente faz essa equipe e solicita que ela faça essa lista desses medicamentos essenciais, tá ok? Mas o Ministério da Saúde, ele lança pra gente, já há alguns anos já, a gente já tem o que a gente chama de RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos, tá ok? Então essa Relação Nacional de Medicamentos Essenciais também pode servir como base para a gente estar fazendo a nossa lista de medicamentos essenciais do nosso município, tá ok? Então sempre é bom você ter esse RENAME atualizado nas mãos. E essa seleção de medicamento tem que ser feita de uma forma que contemple realmente a atividade fim, né, daquele serviço de saúde, ou na atenção primária, secundária ou terciária, e que ela sempre tem que estar atualizada, tá ok? Além disso, esse programa de aquisição desses medicamentos, ele deve ser feito conforme um planejamento do consumo e do perfil epidemiológico da população. Muitas vezes essa aquisição de medicamentos vai formar um ciclo de desconfiança que a gente vê no usuário. Então, normalmente está faltando aquele medicamento, o usuário vai solicitar mais aquele medicamento, ele vai ficar, opa, peraí, tá faltando, então eu vou buscar mais ele, né? E aí o serviço começa a, não, ele tá buscando mais, então eu vou diminuir mais, e cria aquele ciclo de desconfiança. Então a gente preza que realmente esse ciclo de assistência farmacêutica ele seja baseado na confiança. Então, se há um aumento dessa necessidade, devido a um perfil epidemiológico da população de uma forma geral, então o sistema tem que dar realmente um aporte maior para a aquisição desses medicamentos, dependendo da necessidade da população. Então, por isso que essa lista deve ser constantemente atualizada, tá ok? Realmente pensando também na questão do custo-benefício, que a gente sabe que é importantíssimo para a área da saúde pública, tá? E planejamento desse consumo e principalmente desse perfil epidemiológico que a gente já citou aqui, tá ok? Então, depois da aquisição desses medicamentos, das compras, né?
a gente vai fazer o armazenamento e a distribuição desses medicamentos. Quando a gente vai fazer esse armazenamento e a distribuição, a gente tem que ter alguns cuidados especiais, tá, no armazenamento, principalmente por se tratar de medicamentos, que muitas vezes são perecíveis, né, e que requer, muitas vezes, cuidados especiais a depender de cada especificação do fabricante, tá? Então, o local, a umidade, claridade, tudo isso vai influenciar nesses cuidados especiais com relação ao armazenamento e à distribuição desses medicamentos. Muitos municípios, a gente ouve muito falar da questão da CAF, que é a Célula de Atenção Farmacêutica. Ou seja, preza-se que no município os materiais e insumos sejam separados, distribuição e armazenamento de materiais e insumos sejam separados da distribuição e armazenamento dos medicamentos. Que a distribuição e armazenamento dos medicamentos seja realizado pela CAF, pela Célula de Atenção Farmacêutica, que vai saber as especificações dessas medicações para o seu uso adequado, realmente. Porque já pensou, se você faz uma compra de um material, adquire, né, seleciona um medicamento necessário, adquire esse medicamento, e quando vai armazenar, você armazena de uma maneira que ele vai perder os seus princípios ativos. Então, o objetivo fim do serviço de saúde, que é tratar com muitas vezes, prevenção, né, promoção e terapêutica, vai por água abaixo, né? Então, você fez todo o processo adequadamente, mas no momento do armazenamento, não armazenou ele de uma forma adequada e ele perdeu seus princípios ativos, não vai servir para o objetivo fim, que é o tratamento adequado do paciente. Então, isso aí já prejudica bastante essa questão da ciência farmacêutica. Por isso que a gente diz que não tem um subsistema mais importante do que o outro. Todos se complementam, né? Eles são contínuos e se complementam e que são importantíssimos realmente para a nossa finalidade principal de uma qualidade da assistência, né? E além disso, a assistência farmacêutica também preza muito pelo uso racional dos medicamentos, principalmente quando a gente fala, hoje em dia, da resistência, né, antimicrobiana aos antibióticos, a resistência microbiana aos antibióticos. Então, o uso indiscriminado de medicamentos faz com que haja tanto indiscriminado quanto o uso inadequado, faz com que principalmente os antibióticos, no caso dos antibióticos, eles tragam uma resistência bacteriana maior, né? Por isso que a gente recentemente tem uma portaria, né, da Anvisa que determina que todos os antibióticos e alguns outros medicamentos, tem uma lista, né, seja somente dispensado por meio de prescrição médica. Então, são os medicamentos de controle especial, tá? E antigamente, antes disso, muitas vezes a gente comprava antibiótico, né, sem receita e fazia uso discriminado. Agora, pelo menos isso reduziu um pouco mais essa questão e a gente acha que é importante para estar informando a questão do uso racional e também prevenindo, né, problemas a respeito desse uso irracional, tá bom? Além disso, a gente pode observar também vários casos de pessoas que tomam demais medicamentos para dor de cabeça e tem uma hepatite medicamentosa. Então, a gente tem vários casos realmente desse uso irracional da medicação. E a assistência farmacêutica ela vem contribuir para isso, para esse uso racional. E a gente pensa muitas vezes que a assistência farmacêutica é realizada somente pelo farmacêutico, e não é verdade. Qualquer profissional da área da saúde pode estar orientando o uso adequado do medicamento, a posologia, a prescrição, sinais e sintomas, quais são as reações desse medicamento, tá? Com o objetivo realmente de implementar a promoção, a prevenção e a terapêutica adequada para cada cliente, tá bom? Então, todos os profissionais somos responsáveis por estar fazendo essa assistência farmacêutica, tá? E aí, a partir de toda essa logística dos medicamentos, a gente pode questionar quais os medicamentos ofertados, né? Se os medicamentos ofertados realmente atendem às necessidades da população. Porque a gente pode observar naquele ciclo de desconfiança, muitos medicamentos estão lá parados e a população não faz o uso deles, não necessita do uso deles. E alguns estão faltando, porque a população necessita mais. Então, você tem que pensar realmente se a logística do abastecimento de medicamentos, nesse caso, está funcionando, tá? E se há compatibilidade entre os medicamentos e os cuidados da saúde, que é toda aquela questão do perfil epidemiológico. É compatível a sua compra, aquisição, né? Planejamento da lista
e até armazenamento e distribuição, eles são compatíveis com os cuidados prestados à saúde, ou seja, a atividade fim está sendo realmente observada, né? E a distribuição está próxima de onde o cliente necessita em horário adequado, tudo isso faz parte da logística, né? Então essa distribuição, ela tá ali, muitas vezes no centro de saúde, nas unidades de saúde, próxima de onde o usuário mais necessita. E qual o tempo que ela vai estar? Porque a gente sabe que muitas vezes a gente enfrenta problemática com o quê? No começo do mês que chegam os medicamentos, tem medicamento. A partir do dia 15 não tem mais. Aí vai ficar o restante do mês sem aqueles medicamentos. Então, muitas vezes, isso prejudica muito a qualidade, né, do serviço prestado. E o seu município, ele tem uma lista de medicamentos essenciais atualizada? Se não tiver, bola para frente e vamos atualizar, né? Com essa comissão permanente para estar fazendo essa lista de medicamentos essenciais. Quem é essa comissão responsável pela lista? Existe essa comissão? Vamos implementá-la, caso não exista, né? Os prescritores, os profissionais de saúde de uma forma geral, e a população, ela tem acesso a essa lista atualizada? Eles podem solicitar a inclusão de itens, né? Isso tudo é importantíssimo. E outra coisa, quando o prescritor, de uma forma geral, prescreve algum medicamento que não está na lista, ele está sendo acessível para o tratamento da saúde daquele indivíduo? Também é algo a ser questionado, ok? Então, depois de da gente discutir um pouquinho, fazer essa revisão geral da logística, do abastecimento dos insumos e materiais de uma forma geral, e especificamente dos medicamentos, a terceira unidade traz para a gente a questão da gestão dos ambientes hospitalares, tá? Que, como eu falei para vocês, o ambiente hospitalar, muitas vezes, ele, por ter equipamentos mais complexos, ele requer, às vezes, muita mais atenção nessa questão da logística. A gente observa que nessa unidade 3, ao final do aprofundamento e leitura dessa unidade, você deverá ser capaz de discutir sobre a segurança das pessoas que habitam os ambientes hospitalares. A gente sabe que os ambientes hospitalares são fontes riquíssimas, né, de vários riscos para quem trabalha e para quem está ali buscando o seu tratamento de saúde. Tá? Então, quais são esses riscos? Identifique como diminuir esses riscos, né? Identificar o funcionamento da infraestrutura hospitalar como um condicionador da percepção da pessoa quanto à qualidade do serviço que estão recebendo. Então, quando você entra num ambiente propício, ao cuidado, você vai se sentir melhor e vai, com certeza, conseguir um tratamento mais adequado, né? Então, essa percepção da pessoa com relação à qualidade desse serviço está intimamente relacionada com a infraestrutura hospitalar. E debater sobre a pouca importância dada ao serviço de manutenção do gerenciamento da manutenção dos equipamentos e da infraestrutura dos hospitais como um todo, tá ok? Isso a gente vai refletir um pouquinho nesta unidade. Então, o ambiente hospitalar ele é uma sinergia entre o prédio, as instalações, né, hidráulicas, elétricas e os equipamentos que existem nesse ambiente, tá? Então, essa sinergia, esse interrelacionamento, esse prédio, instalação e equipamentos é que vão fazer realmente esse ambiente hospitalar. O ambiente hospitalar, ele funciona como sistemas, né, funcionais prediais presentes. E a gente tem uma resolução, a RDC 50, que ela fala das instituições de assistência à saúde, tá ok? Da estrutura da assistência, do serviço de assistência à saúde, como eles devem ser. A questão mesmo da arquitetura, da engenharia desses sistemas funcionais prediais, no caso especificamente pode servir tanto para hospitais quanto para unidades de saúde. Então, como essa unidade deve ser, o tamanho adequado, onde deve estar o banheiro, onde deve estar a central de material de utilização, tudo pensando realmente em diminuir os riscos e manter um ambiente adequado devido à complexidade que é, principalmente no ambiente hospitalar, ok? Então, nós como profissionais temos que estar cientes dessa RDC, não só os engenheiros, até porque quando tiver reformas e construções, você está fazendo em consonância com a RDC 50 e você também está exigindo isso dos engenheiros que estão fazendo essas construções, tá ok? Então, realmente, essa complexidade dos ambientes hospitalares leva a riscos e necessita de manutenção, tá? Com vista sempre a diminuir esses riscos. Então, quando a gente vai fazer uma definição dos parques de equipamentos desses hospitais, então, primeiro você tem que saber que os prédios e instalações eles têm que obedecer essa resolução para realmente ter um serviço de qualidade. Depois que eu obedecer essa resolução, eu tenho que saber fazer uma listagem de quais são esses equipamentos que nós necessitamos para fazer
a finalidade, né? Realmente conseguir a finalidade dos meus serviços, do serviço de saúde de uma forma geral, tá ok? Então, atividade fim, na verdade. Então, eu definir esse parque de equipamentos é muito importante. Então, meus equipamentos, para eu definir quais são os equipamentos que eu necessito, eu preciso primeiro saber a função do equipamento, o que ele vai me proporcionar de resolutividade, os riscos físicos que esse equipamento vai trazer, no caso, tanto para clientes quanto para os operadores, e a exigência de manutenção de cada medicamento. No caso, a gente da área da saúde preza muito pela questão da esterilização, né? Então, eu preciso de um material que faça a esterilização tanto em unidades básicas quanto na rede hospitalar. Principalmente na rede hospitalar, que a gente faz procedimentos mais invasivos. E para isso, eu preciso saber a função desse equipamento, eu preciso saber o risco que ele vai dar para o cliente e para os operadores, no caso da esterilização, o risco de não realizar a esterilização por completo, e as exigências de manutenção, principalmente quando a gente fala não só de manutenção corretiva, mas de manutenção preventiva, sempre objetivando realmente prestar um serviço de eficácia e eficiência, tá ok? Para isso, eu tenho em mente os conceitos de gerenciamento da manutenção, para fazer a manutenção tanto da infraestrutura quanto dos equipamentos dos ambientes hospitalares como um todo. A gente pode fazer esse gerenciamento da manutenção pode resumir o gerenciamento da manutenção numa equação, que é M, né, esses equipamentos, manutenção desses equipamentos é igual à função desse equipamento, mais os riscos, mais a manutenção que ele vai exigir. Então, a função no caso seria se ele serve para terapia, aquele equipamento serve para diagnóstico. No caso de terapia, a gente tem um centro cirúrgico, né? É uma infraestrutura que serve como terapia. Para diagnóstico, nós temos exames, raio-x, de uma forma geral, exames de imagem. A análise, né? São os laboratórios, né, que fazem coletas. Tem a parte também da função de hotelaria, que são os equipamentos de dormitório, né, cama, mesa. E temos a questão do apoio, que aí entra, muitas vezes, a questão da alimentação, tá? Então, qual é a função desse equipamento, tá? Vai nos necessitar de qual manutenção. Então, a partir da função, eu já sei qual a manutenção que ele vai necessitar, as ações de manutenção. Depois, com relação aos riscos, nós temos 5 grandes riscos. Podemos classificar, né, os equipamentos com 5 grandes riscos. 1 seria sem risco, o 2 seria mau diagnóstico, o 3, tratamento inadequado, 4, ferimentos aos clientes e às pessoas que estão operando aqueles equipamentos, e por último, a morte, né, desses clientes, decorrendo do mau funcionamento, má manutenção desses equipamentos. Então, você pode, para fazer essa necessidade de manutenção desses equipamentos, você pode estar avaliando primeiro a função, depois os riscos. E quanto maior a função e maior os riscos, mais importante a função e maiores os riscos, maior a necessidade de manutenção. E aí você pode classificar também essa manutenção como mínima, mediana e extensiva, a decorrer de cada especificação de equipamento, tá ok? Então essa grande equação aí vai nos dar realmente um aspecto geral das ações que eu devo desempenhar no gerenciamento e manutenção desses equipamentos nos ambientes hospitalares principalmente, mas eles podem ser readequados também para os ambientes da atenção primária e secundária, tá ok? Então minhas ações realmente de manutenção, elas podem ser amparadas por alguns conceitos antigos da gerência como uma forma geral, mas que podem vir ajudar para a gente estar fazendo outra roupagem e estar desenvolvendo as ações gerenciais de manutenção desses equipamentos, principalmente nos ambientes hospitalares, tá ok? Então, a gente pode utilizar a calibração, que realmente é uma forma de estar equiparando a funcionalidade daquele equipamento com equipamentos que estão no mercado, com equipamentos que a gente diz que são concorrentes, tá ok? Então você pode estar fazendo a calibração. As inspeções, como o nome já diz, vai inspecionar para ver se está faltando algum material, os equipamentos e tudo desses equipamentos. Você pode fazer um teste de aceitação. Normalmente o teste de aceitação ele é antes desse equipamento ser colocado em uso, tá? A inspeção e a calibração já é depois dele ser colocado em uso. E o melhoramento também, quando ele já está em uso, você pode fazer trocas de peças que podem melhorar
o desempenho desses equipamentos, você pode fazer reformas desses equipamentos, você pode fazer pequenos reparos e você pode fazer, como eu já falei, principalmente a manutenção preventiva. Então, dependendo do tipo de equipamento, dependendo principalmente da especificação, das especificações do produtor, né, das pessoas que construíram, do laboratório ou da empresa que construiu esse equipamento, está fazendo essa manutenção preventiva, sempre pensando realmente em diminuir aqueles riscos de não conseguir aquele equipamento conseguir chegar à sua atividade fim, que é fazer algum diagnóstico, fazer algum tratamento, fazer alguma intervenção para esses usuários, tá ok? E alguns procedimentos gerenciais nos ambientes hospitalares são importantíssimos, principalmente quando a gente pensa nas necessidades de manutenção desses equipamentos, tá ok? Então, primeiro, para fazer esse gerenciamento de uma forma geral da manutenção, eu tenho que saber quais são as reais necessidades de manutenção de cada equipamento. Eu tenho que pensar nos equipamentos médicos hospitalares de uma forma geral, tá ok? Tentando classificar naquela formulazinha básica de função, de risco e de manutenção, tá ok? Eu tenho que também pensar na necessidade de manutenção da infraestrutura, principalmente para a gente não ter um caso como a gente já vê aí na mídia de centro cirúrgico com goteira, né? Que vão prejudicar realmente a atividade fim desse serviço de saúde. E principalmente controlar os riscos que esse ambiente hospitalar nos traz, tá? É importante que todo ambiente hospitalar, quando você entra, cada subambiente daquele grande ambiente, ele tenha explicitados quais são os riscos para as pessoas que fazem uso daquele ambiente, tanto usuários quanto profissionais, para que quando você entre, você já sabe quais são os riscos que está exposto e para que você possa minimizar esse risco fazendo uso de alguns EPIs ou de alguns procedimentos, de algumas técnicas especiais para a gente estar reduzindo esses riscos, tá ok? A gente vê muitas vezes, principalmente nos hospitais acreditados, né, que passam por uma rigorosa análise e avaliação desses riscos, quando a gente entra, a gente vê uma placa dizendo qual o risco que aquela unidade que você está adentrando tem e quais são os procedimentos que você deve utilizar para cada tipo de risco, tá ok? Isso é importantíssimo. E por último, quando a gente fala do gerenciamento desses procedimentos de manutenção, a gente tem que lembrar na racionalidade econômica, né? Porque, infelizmente, a gente, com certeza, a gente gostaria de fazer a manutenção preventiva de todos, para que eles não quebrassem, né? E quando quebra, o prejuízo é maior. Mas, muitas vezes, a gente não tem essa questão do financeiro, né? Da questão da verba realmente para estar fazendo essas atividades tão importantes. E, muitas vezes, a gente não previne fazendo a manutenção preventiva e a gente vai gastar muito mais com equipamentos obsoletos e tendo que adquirir equipamentos novos, né? Então, todos esses procedimentos gerenciais nesses ambientes hospitalares, né, são importantíssimos para a gente estar conseguindo ter uma harmonia, como eu falei, uma sinergia entre o ambiente hospitalar, tanto a infraestrutura quanto os equipamentos, com menor risco, tanto para quem está trabalhando quanto para quem está sendo usuário daqueles serviços ali prestados pelos ambientes hospitalares, tá ok? Isso que é o mais importante realmente quando a gente está falando da gestão de ambientes hospitalares como um todo. E aí, um resumo geral, tá ok, pessoal? Da nossa disciplina Logística em Saúde, quando a gente vai falar realmente dos aspectos gerais que a logística vem nos contribuir, que esse grande sistema de logística como tecnologia para nós gestores vem contribuir, a gente lembra que existe essa cadeia de suprimentos e de abastecimentos que necessita dessa logística para estar organizando esses suprimentos, esse abastecimento. Os materiais e insumos necessários também para a gente estar fazendo todo esse planejamento. Dentre os materiais e insumos, os medicamentos propriamente ditos, como um fator importante para o tratamento da maioria dos tratamentos para cura, né, e reabilitação em saúde. E além dos medicamentos, a manutenção dos equipamentos, principalmente nos ambientes hospitalares, e o gerenciamento desses ambientes hospitalares. Então, todos essas especificações de cadeia de suprimento, material, insumos, medicamentos, equipamentos e ambientes hospitalares, de uma forma geral, eles são trabalhados na gestão logística em saúde para a gente realmente conseguir exercer
com eficácia e eficiência a nossa atividade fim, que é prestar um serviço de saúde para a população de forma eficaz, com o objetivo de prevenção, promoção e reabilitação da sua saúde, tá ok? Tendo aqui o conceito amplo de saúde, né? Saúde como determinantes sociais de saúde, sempre isso na nossa cabeça, tá ok, pessoal? E eu agradeço a atenção, espero que vocês tenham bons estudos e fiquem bem. A gente se vê nas próximas revisões, que teremos um contato presencial e bom desempenho também aí nas atividades, tá ok? Fiquem bem e até breve.